Já parou para pensar que essa constante busca pela perfeição talvez não seja ambição, mas sim pressão social? Meu nome é Átila e eu decidi sentar aqui de frente para você para a gente bater um papo sobre as coisas mais cotidianas e humanas da vida. Eu sinto que hoje a gente está constantemente tentando entregar os melhores resultados em quase tudo que a gente se propõe a fazer na vida, né? Tentando entregar performance e executar tudo da melhor maneira possível. Parece que existe um anseio para estar sempre à frente do outro, para chegar primeiro, para ser aquele que as pessoas gostam, sabe? Que as pessoas querem ter por perto. É um anseio por se destacar, mas será que todo esse anseio ele vem realmente da gente, do que a gente espera de nós mesmos, enquanto indivíduos, enquanto seres humanos, ou é uma expectativa que a gente acredita que o outro tem sobre a gente? Eu tenho pensado nessa questão da busca pela perfeição de um ponto de vista bem questionador, sabe? Eu tenho pensado nisso em todas as áreas da minha vida: trabalho, família, relacionamento, espiritualidade. Eu sempre me questiono se eu estou sendo suficiente, se eu estou entregando mais ou menos do que eu devo entregar. Será que esse questionamento ele é saudável? Porque a busca pela perfeição, ela acaba sendo desumana. É buscar por uma versão nossa que não existe, porque não somos robôs programados para executar ações com exatidão, com resultados perfeitos, né? Até as máquinas, mesmo sendo programadas para isso, elas exigem manutenção, porque em algum momento elas podem dar uma pane, podem dar algum problema. E ninguém consegue ser perfeito em todas as áreas da vida: corpo, trabalho, espiritualidade, família, relacionamento, etc, etc. Mas parece que esse mundo hiperconectado faz a gente acreditar que sim, que a gente tem que ser perfeito ou se destacar muito bem. E é aí que mora o problema, porque isso cria um ciclo de frustração eterna. É como se fosse proibido errar. Então entra o conceito da mediocridade, porque a mediocridade, na verdade, é se permitir errar. Se permitir ser medíocre é basicamente se permitir ser humano. Por mais que a mediocridade tenha entrado nesse lugar pejorativo, né? Quando você fala, fulano é medíocre ou fez tal coisa de forma medíocre, eu acredito que medíocre é ser comum, ser suficiente. Fazer as coisas de maneira suficiente ou até de maneira ok. Mas quando a gente fala fazer algo de maneira ok, automaticamente vem essa sensação, né, de fazer alguma coisa de maneira ok, talvez não seja bom, não é adequado, não é suficiente. É como se você fosse menos, um ser humano inferior por fazer alguma coisa apenas da maneira suficiente. Como se você não quisesse estar acima da média, você quisesse só cumprir o que você está ali para cumprir. E principalmente quando tem muita gente fazendo a mesma coisa, a gente se cobra de se destacar, de sair à frente, né? Justamente para a gente não ser visto como mais um, a gente se cobra de estar acima da média, para realmente não ser visto como alguém inferior. Eu tenho a sensação de que se você não entrega o seu 100% e você decide entregar só 50% ou o que está possível para você naquele momento, você se torna alguém passível de desprezo. E olha o peso que isso tem na sua vida, no seu emocional principalmente, né? E eu acho que o peso é ainda maior quando a gente tem a consciência de que a gente não está entregando o nosso potencial completo, independente da área que a gente está colocando energia. E é essa autocobrança que mais pesa e faz a gente se questionar e às vezes até se duvidar. Mas o que é viver de maneira suficiente? Eu acredito que é basicamente fazer o que dá dentro das possibilidades da sua vida. Eu acho que a gente tem sim que se esforçar para ser cada dia melhor, né? Para ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, mas sempre focados no agora, no presente e no que a gente tem aqui. Focar em atingir os nossos próprios objetivos, mas sempre dentro da nossa própria expectativa. Nunca sobre a expectativa que a gente acredita que o outro tem sobre a gente. Até porque cada um tá vivendo sua própria vida. Ninguém tem tempo de ficar focado na vida do outro. Eu acho que pensar que o outro tá tão focado assim na sua vida ao ponto de criar altas expectativas chega a ser até um pouco egoísta. Cada um tá vivendo o seu processo de maneira individual, a não ser que você seja uma mãe que tem filhos totalmente dependentes de você, você vive só o seu processo.
não o processo do outro. Tem pessoas que têm rotinas tão cheias e tão cansativas de acordar muito cedo, transporte público, trabalho, e aí mora longe do trabalho, e depois mais transporte público, faculdade, aí chega em casa, algumas pessoas têm que cuidar dos filhos, cuidar da casa. Como que essa pessoa vai ter um tempo de qualidade ali para fazer um exercício físico, fazer uma academia ou fazer as melhores escolhas alimentares, sabe? Basicamente essa pessoa faz o que é possível. E eu acho que ela tá fazendo ainda acima da média, sabe? Além do que dá. Porque ela tá vivendo por ela e às vezes vivendo também pelo outro que depende dela, sabe? Então eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala nesse tema. Muita gente acredita naquela teoria de que todos temos as mesmas 24 horas. E eu não acredito nisso. Nesse mundo hiperconectado que a gente vive, onde as pessoas exibem as suas melhores versões e as suas versões mais editadas, parece que você fazer o que dá vai completamente contra a moral e contra a cultura. Mas você já se perguntou para onde vai a sua saúde emocional depois de tudo isso? Porque essa autocobrança pode fazer a gente muitas vezes entrar em ciclos viciosos bem difíceis de sair. Eu tenho a sensação de que esse sistema que a gente vive hoje, ele se alimenta da nossa exaustão. A cobrança por performance 24 horas por dia, 7 dias por semana, não é natural, é completamente produtivista. E o conceito de ser medíocre automaticamente te faz quebrar essa engrenagem por completo, assim, mesmo que temporariamente. É como retomar o poder sobre si próprio, sobre o seu corpo, sobre a sua mente e sobre o seu tempo também. E aí eu acho que mesmo que você tenha uma rotina desgastante, se permitir ser medíocre te faz retomar o controle sobre diversos aspectos da sua vida, sabe? E viver com menos peso e menos pressão. Então, ao mesmo tempo que é político, também é espiritual. A autocobrança, ela é uma forma de violência internalizada, porque a gente aprendeu a se tratar com mais dureza do que qualquer outra pessoa poderia nos tratar. Eu acredito que a gente realmente deveria tirar um tempo, assim, analisar tudo que a gente já conquistou enquanto indivíduos, e não só de coisas materiais, mas também de coisas imateriais, né? Melhorias que a gente fez no corpo, na mente, crenças limitantes que a gente tinha e que a gente conseguiu quebrar, né? Analisar mesmo pontos da nossa vida que nos incomodavam e que hoje já não incomodam mais. Há um tempo atrás eu assisti um documentário da Anitta e em determinado momento desse documentário ela fala sobre o anseio que ela tinha de conseguir as coisas, sabe? Principalmente coisas materiais. O anseio de conseguir a casa para a família dela, uma casa grande, porque ela cita que a família dela é muito grande e ela gosta muito de estar em família, então ela tinha esse anseio. E aí ela cita que conforme ela foi ficando famosa, conseguindo notoriedade, reconhecimento pelo trabalho dela, ela foi conseguindo, conquistando, só que ela sempre estava focada no próximo, no que ela vai conseguir depois, na próxima conquista, e acabava, eu acho que não é nem usufruindo, mas ela acabava não aproveitando, não vivendo com presença aquilo que ela já tinha conquistado, porque ela estava sempre focada no depois, no que ela ainda vai conquistar. E aí parece que chegou nessa conclusão e mudou o pensamento dela, começou a viver com mais presença, alguma coisa desse tipo. Isso é muito inspirador se você analisar, porque nesse momento que a gente vive, realmente é tudo tão rápido que a gente está realmente focado só no amanhã, no futuro, no que a gente quer conquistar, em objetivos, metas, expectativas, e a gente acaba esquecendo que a gente já conquistou bastante coisa comparado com quem nós éramos há anos atrás, ou até ontem. São tantas melhorias, são tantas conquistas, não só materiais, mas também imateriais, no nosso corpo, na nossa mente, como eu citei. São pequenas e grandes evoluções que a gente se faz e às vezes deixa passar, porque a gente está com anseio no futuro. E realmente a gente vive muito pelo futuro, por um futuro que não existe. Porque só o que existe é o presente. O passado não existe, o futuro também não. É só o presente, o que a gente está vivendo aqui agora, sabe? E aí a gente acaba vivendo numa expectativa máxima, como se a gente estivesse todos os dias numa prova final. 100% de entrega, tentando ser a melhor pessoa que a gente pode ser para nós e para o outro, ou às vezes só para o outro. Sendo totalmente prestativo no trabalho, na família, com as suas amizades, relacionamentos. Mas e você? Onde que fica você no meio de tudo isso? E as suas vontades? É bom a gente lembrar que a gente não tá numa prova final 7 dias da semana, sabe? É bom a gente aprender a se posicionar, a ser autêntico nesses momentos. Eu lembro quando eu era criança,
Ali no início da adolescência, na época do ensino fundamental, os outros colegas de classe costumavam falar que eu desafiava os professores. Mas não é que eu desafiava. Eu era muito bem posicionado. Eu sentia que muitos alunos tinham medo, um certo medo dos professores de questionar coisas, de se fazer ser ouvido, sabe? Mas eu não tinha essas questões. Eu sempre me posicionei, sempre me fiz ser ouvido, e para os outros alunos isso soava como uma forma de desafio, de desafiar a autoridade ali em sala de aula, que é o professor, né? Eu sempre me senti muito autêntico nesse lugar, sabe? Falta isso na nossa vida, ser autêntico e se posicionar, independente da área que você tá. É sobre retomar o controle de quem você é e o controle da sua própria vida, sabe? Ser autêntico é ser vulnerável. E quando a gente se permite ser vulnerável, a gente também se permite ser medíocre. E aqui eu quero tirar todo o peso da palavra medíocre, porque ser medíocre é também aceitar que a gente não precisa ser o melhor sempre. Basicamente respirar fundo, viver com mais presença, viver de maneira mais fluida, sem peso e pressão constante, sabe? A gente não vive todos os dias numa prova final. E mesmo que vivesse, a nota final quem dá é você, nunca o outro. É a sua expectativa e a sua consciência sobre as coisas que você está entregando e sobre a energia que você está aplicando nas coisas. Aí você tem que se perguntar, no final, você está satisfeito com o que você fez, com o que você entregou? Você está satisfeito com a pessoa que você tem sido, principalmente para você mesmo? Você está satisfeito com a forma que você tem se tratado? Existe sim beleza e muita autenticidade no que é imperfeito. Lembre-se que você é humano, você pode errar, você vai errar como você já errou diversas vezes, mas você também acertou e vai continuar acertando. A vida é feita desses altos e baixos, é sobre a gente viver de maneira presente e se permitir errar e aprender com os nossos erros também. Se até as máquinas erram e precisam de manutenção, por que a gente não precisaria? Faz essa análise se você não está vivendo a sua vida somente pelo outro e somente nessa ótica de uma expectativa que o outro supostamente tem sobre você. Eu acho que analisando isso, você chega numa conclusão, ou pelo menos numa ideia do que você quer ser e do que você quer entregar para o mundo. Viva a sua própria vida e não o checklist que o mundo impõe. No final, isso é um gesto de autocuidado, de coragem e também de liberdade. Porque, apesar de todas essas pressões que a gente se coloca, a gente também precisa analisar se a gente não está pisando demais no acelerador. Bom, é isso. Se você tem comentários, se você tem alguma percepção ou ideia sobre os questionamentos que eu quis fazer aqui nesse vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu vou adorar ler e saber as coisas que vocês pensam sobre. Um abraço e até o próximo vídeo.